Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre as doenças oculares mais comuns em idosos. Aproveite para tirar as suas dúvidas. Quem explica tudo para nós é o médico oftalmologista, especialista em retina, Dr. Daniel Kamulot. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. E hoje o Consulta ao Doutor fala sobre as doenças oculares mais comuns em idosos. Eu tenho o prazer de receber o médico oftalmologista especialista em retina, Dr. Daniel Kamulot. Doutor, eu adoro te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Eu adoro sempre estar presente aqui com vocês também. É um prazer sempre estar aqui, tirando as dúvidas de vocês. E tem bastante dúvida sobre esse tema, né? Porque a gente vai envelhecendo e os nossos olhos envelhecem também, né? Com certeza. Todo mundo vai envelhecer, então o olho também vai e a gente quer envelhecer mesmo, sim, né? Com, e aí, com se saúde, exatamente. Se a gente souber quais são as doenças mais comuns, né? E souber trabalhar isso para deixar enxergando bem, né? Que a gente possa enxergar bem, melhor. Perfeito. O que mais acontece quando a idade vai chegando? E não precisa nem chegar aos 60, né, que aí é considerado um idoso, se bem que hoje os idosos, é difícil falar que alguém que tem 60 anos é idoso, né? O que mais acontece, doutor? Quando a gente vê aquela pessoa estendendo a mão para poder ler ver o celular, ler a revista de perto, então isso é o mais comum. A partir dos 40 anos, aquela pessoa cada vez afastando mais, tentando não usar óculos, mas chega um momento que não tem mais como jogar o braço para longe. Então esse é o mais comum, que seria a presbiopia. Essa, não digo nem doença, na verdade é fisiologia do corpo. Isso vai acontecer com todo mundo. A partir dos 40 anos, a gente, com o tempo, vai perdendo a acomodação do olho. A gente tem uma lente dentro do olho chamada cristalino, que ela é elástica. Então, esse cristalino ele vai contrair para perto, para enxergar de perto, e relaxar para longe. E essa acomodação, com o tempo, a gente vai perdendo. E o foco vai ficando cada vez mais longe, e a gente precisa compensar com óculos de perto, que seria essa presbiopia, e a cada ano ela vai aumentando e a gente tem que estar sempre acompanhando para ver a necessidade da troca do óculos. Isso seria o mais comum. Essa tendência que chama presbiopia, né, de ir afastando então a leitura para conseguir enxergar, independe do tamanho da letra? Na verdade, a gente tem uma tabelinha chamada tabela de Jäger, que vai ter a letra do J1. A gente usa essa letra numa certa distância em que a pessoa precisa enxergar naquela distância. É o teste que a gente faz para saber se o grau mudou ou não. A gente tem como saber se houve uma piora ou não com esse teste. Então, o mais comum é a presbiopia. A presbiopia, com certeza. A gente tem foto para mostrar de presbiopia. Vou pedir para o Dani colocar no ponto para a gente poder entender. Todo mundo que chegar, então, aos 40 anos, pode acontecer um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde? Existe a presbiopia precoce, tá? Mas o mais comum, mais ou menos, a partir dos 40 anos, só que quem é míope, quem sempre teve miopia, a partir dos 40 anos a vantagem é essa, que a miopia... A presbiopia tem a vantagem para quem tem miopia. Porque o míope vai usar o grau da miopia para perto no futuro. Então, quando você vai ver uma pessoa idosa com 60 anos tirar o óculos para ler, porque o óculos está atrapalhando, é porque esse óculos é de perto. E esse grau negativo, a miopia que ele tem de longe vai ajudar, vai servir como uma lente de perto. Então, a vantagem na miopia vem após os 40 anos. Já quem não tem a miopia, é muito comum aparecer após os 40 anos essa presbiopia. Coloca na tela, então. Já apareceu aí para você que está em casa. Agora o doutor explica para gente. Então, a gente vê na primeira imagem, a gente tem que ter todos os feixes de luz, eles precisam cair na retina. A retina, toda a imagem é codificada, levada ao cérebro. E a gente vê que ali na segunda imagem está tendo uma contração daquela lente cinza ali no meio, para que aquela imagem caia certinho na retina. Com o tempo, aquela lente, se você for comparar a primeira com a terceira, na terceira ele não está conseguindo mais contrair igual a do meio, aquela lente. Então você vê que a imagem, o raio de luz está caindo atrás da retina. Então ele não está caindo no lugar certinho onde precisa cair, e a pessoa vai ver na parte ali de baixo à esquerda, a imagem distorcida, que é a presbiopia, que a gente corrige com óculos de perto, com óculos multifocais. Em quem tem catarata, na cirurgia de catarata, em alguns casos a gente consegue corrigir com lentes multifocais. Então, existem algumas formas de corrigir. Doutor, é aquele caso, então, em que a pessoa usa um óculos para um fim
E aí quando ela vai ler alguma coisa, peraí, preciso trocar o óculos. Sim. Provavelmente, ou ela tem uma hipermetropia, um astigmatismo ou uma miopia para longe, que vai ser corrigido com 1 grau, e para perto vai ser a presbiopia, que é uma adição em cima do grau de longe. Então ela precisa trocar ou usar o multifocal, ou em alguns casos também poucas pessoas sabem, quem tem miopia, vamos dizer, ela quer enxergar. Então ela coloca uma lente de contato em um olho e outra fica sem a lente. Por quê? Porque o olho que está com a lente vai enxergar de longe. E o olho que está sem a lente, como eu expliquei, a miopia vai ajudar de perto, vai enxergar de perto. E aí, algumas pessoas têm uma sensibilidade diferente das outras, muitas conseguem se adaptar muito fácil a isso e outras não. Então também existe essa possibilidade da monovisão, existem várias possibilidades de corrigir esse problema, quem não quer usar óculos. Nosso organismo é maravilhoso, né? Você põe uma lente num olho, o outro fica sem. E eles conseguem, o cérebro consegue juntar tudo, e uma fica para longe, outra para perto, e no final consegue ver tudo. Então existem algumas formas de corrigir, não só nessa troca de óculos o tempo todo, mas cada caso a gente estuda para saber o melhor tratamento para cada caso. Você falou da lente multifocal, por que tem gente que não se adapta? Isso é muito importante. O principal de tudo é saber como usar. Então, a lente multifocal, o que é importante saber? O míope, o astigmata, ele não costuma aceitar tão bem, mas com o tempo ele vai adaptando. O hipermétrope já se adapta muito melhor. Até mesmo na cirurgia de catarata, a indicação de lentes multifocais são para hipermétropes. Também para míope, astigmata, mas eles não vão aceitar tão bem. Só que com o tempo, eles vão acostumando. O que é importante multifocal? Primeiro, a lente ser muito boa. Não adianta você fazer qualquer lente, porque existe uma tecnologia envolvida nisso. Se você for lá e fizer qualquer lente, não dá para garantir que vai ser boa. Existe uma tecnologia, então por isso o preço está envolvido nisso. A lente, dependendo, ela não pode ser muito pequena. Por quê? Você precisa de um campo. Em cima, você vai enxergar de longe. O intermediário, o de computador, vamos dizer. E lá embaixo de perto. Então, se a pessoa fizer isso aqui para ler, a armação é importante. Se a pessoa levantar o papel para enxergar, ela vai ver com de longe para perto, não vai ver nada. Ou então, se abaixar a cabeça toda e fizer isso, mesma coisa. O que ela tem que fazer? Ela precisa abaixar o papel e o olho é que tem que caminhar no óculos para poder enxergar. Então, tem todos os segredos. É importante fazer uma lente boa, como eu falei. Sempre explicar na hora da montagem do óculos, aonde ela utiliza o óculos. Você precisa usar o ângulo pantoscópico, que é a curvatura do seu olho, para ter a curvatura do óculos. Onde montar a cruz de montagem no óculos de longe. Sempre falar, eu uso mais para longe, uso mais para perto, para saber se você precisa de um campo maior para longe, um campo maior para perto. Então, tudo isso vai ser pensado. Existem também lentes progressivas só para computador e perto, para quem não tem grau de longe. Porque quem não tem grau de longe é um pouco mais difícil de se adaptar. Então, quem já tem grau para longe, tem aquela necessidade um pouco mais fácil. Então, tem vários segredos que a gente explica para o paciente antes, mas mesmo assim, até o cérebro se acostumar, no início, vai colocar o multifocal, vai subir uma escada, vai parecer que está meio tonto. Isso pode ser uma fase de adaptação, na maioria das vezes, que com o tempo a pessoa vai se acostumar. Tá? Mas existem alguns segredos para que a pessoa se adapte mais fácil ao multifocal no início, sem dúvida. Agora, essa informação de onde vai ser a montagem, tudo, é uma coisa que você estuda com o paciente e aí você já manda escrito para a ótica? Sim, eu estudo para o paciente, explico para o paciente, mas mesmo assim falo com ele para chegar na ótica e explicar eles para ele. Também explicar em quem vai fazer a montagem, porque eu não vou estar lá. Mas eu explico tudo isso para o paciente para não correr o risco de chegar na hora e fazer de uma forma diferente do que ele usa, do que ele trabalha. Então, tudo isso é importante na anamnese, perguntar com o que o paciente trabalha, o que ele usa mais, a visão. Então, essa conversa é importante para como indicar o multifocal e para quem indicar, porque senão a adaptação fica mais difícil. Perfeito. Queria falar agora um pouquinho, você falou da presbiopia, que é muito comum. Hoje está mais comum o olho seco? Ou as pessoas estão reparando mais no olho seco? Sem dúvida, assim, principalmente agora no inverno, o tempo está muito seco. O uso de aparelhos eletrônicos, tudo que a gente lê por muito tempo, computador, celular, tudo isso faz o quê? Faz que você se concentre mais e você esqueça de piscar. E o piscar do olho é o que ele participa dessa lubrificação. Se você esquece de piscar, a lágrima vai evaporar mais fácil e o olho vai ressecar. Então você precisa lembrar de piscar. E o uso constante de celular, tudo isso vai fazer um ressecamento maior do olho. Ar-condicionado, tudo isso, o tempo mais seco, tudo isso resseca mais. Então, aproveitando isso, vamos dizer, as pessoas mais idosas, mulheres principalmente, a menopausa é uma causa de olho mais seco. Alguns medicamentos antidepressivos também
podem induzir o olho seco. Então, são muitas coisas, algumas doenças reumatológicas que causam, a gente chama de síndrome de Sjögren, associado com artrite reumatoide, tudo isso, também devem ser investigado em alguns pacientes que têm dores articulares e tudo, que isso também pode ser uma causa de olho seco mais grave. Então, não é só o olho seco, são alguns problemas envolvidos nisso, algumas doenças envolvidas, medicamentos, que a gente deve sempre estudar com o paciente para saber o melhor tratamento nesses casos do olho seco. O olho seco pode fazer com que uma lente de contato, por exemplo, não funcione adequadamente? Sem dúvida, porque a lente de contato é um anteparo do olho com o ambiente. E a gente precisa lubrificar. A lente de contato mal adaptada vai ressecar mais o olho, vai dificultar a oxigenação também do olho. Por quê? Porque ela não mexe. Se ela não mexe, a lágrima não entra, não consegue lubrificar e ela vai ficar com o olho vermelho, irritada. Isso, além de causar ceratite, que são inflamações na córnea, e podendo induzir até para problemas mais graves. Então, a lente de contato não pode ser feita em qualquer canto. Ela deve ser bem adaptada. Se ela não for bem adaptada, o médico explicar para ela como utilizar, a pessoa pode ter problema com a lente e pode ter o olho muito mais ressecado. E o médico deve avaliar também antes para saber se o olho é muito seco, para talvez até não indicar para essa pessoa a lente ou indicar o tipo de lente de contato necessário para essa pessoa. Então a lente pode sim dificultar a lubrificação do olho, dependendo do caso. Dessas que a gente já compra pronta, então, as lentes prontas, Sim. a gente tem opção com mais hidratação ou Sim. menos hidratação, isso varia preço e tudo. Sim. E das que a gente manda fazer também dá para optar por fazer uma mais hidratada? Sem dúvida, e até o diâmetro. Se você muda o diâmetro da lente, ela pode ficar mais presa no olho ou mais solta. Então, é importante você estudar a córnea da pessoa. A córnea é essa parte da frente do olho. Então, a lente de contato, ela vai se apoiar aqui. Se ela estiver presa, ela não vai conseguir mexer. Se ela, vamos dizer, a lente de contato tórica, que corrige o astigmatismo, ela precisa rodar, quando você pisca, ela roda e voltar para o mesmo lugar. Se ela estiver mal adaptada, o eixo do astigmatismo muda e vai embaçar tudo. Então, existem várias coisas envolvidas na adaptação da lente. Então, não é para fazer em qualquer lugar, não é comprar pela internet. Deve ser feito, estudado o teste de adaptação com o seu oftalmologista e indicado a melhor lente de contato para cada caso. E, infelizmente, as prontas, a gente não tem opção desse diâmetro. Não tem. A pronta é aquilo que tem, você não vai saber o que o seu olho tem, se ele é ressecado, se não é. Então, eu sempre digo que é importante passar em consulta oftalmológica antes de utilizar qualquer lente, principalmente aquelas pessoas que nunca utilizaram. Então, sem dúvida, não pode sair comprando em qualquer lugar e usando. Você já falou outras vezes aqui, lente não é para qualquer pessoa. Não, sem dúvida não. Tem que saber a pessoa que pode usar lente Sim. e aquelas que a gente não pode indicar. Que tem consequências do mau uso, né? Vamos colocar na tela as fotos, então. A primeira foto aí do olho seco que o doutor trouxe pra gente. Isso a gente vê, a lágrima, ela é produzida naquela parte superior. Tá. Todo mundo acha que é aqui embaixo que é onde não chora. né? Ela é produzida na parte de cima da glândula lacrimal e ela vai ser drenada por esse ralinho aqui, que é o ponto lacrimal que vai para o saco lacrimal. Por isso que todo mundo que vai chorar, você vai começar a fazer isso, porque ela é drenada para o nariz. Então o ralinho vai para o nariz. Por isso que a drenagem, o ralinho da lágrima é ali. Então se está obstruído, até muitas crianças quando nascem, até os 6 meses de idade, podem ter uma secreção no olho e um lacrimejamento constante. Porque a válvula daquele saco lacrimal, ela não está madura o suficiente, ela está fechada. Então você pede para a mãe fazer uma massagem, tudo para poder abrir e o ralo funcionar direitinho. Então isso é como funciona esse mecanismo da lágrima. Então a lágrima ela vai ter um componente gorduroso em cima, o mucoso e aquoso. Então em cima, esse gorduroso ele vai evitar que a lágrima evapore muito fácil. E essa parte lipídica da lágrima, ela é produzida por algumas glândulas. Então, se a pessoa tem blefarite, o que é isso? É caspinha nos cílios. Isso vai impedir uma produção adequada de qualidade da lente. Então, ele vai ressecar. Por quê? Porque ela tem essa blefarite. Então, ela deve tratar essa blefarite para poder a lágrima dela ficar com uma qualidade melhor. Então, são muitas coisas envolvidas. Não é só, eu tenho olho seco. Por que ela tem olho seco? A gente tem que investigar o porquê, o quanto de olho seco tem, para indicar o tratamento adequado para essa pessoa. Perfeito. Agora, as mulheres passam a maquiagem aí nessa linha bem próxima aí, a esse canal, a esse ralinho, né, da lágrima. Isso pode obstruir? E tanto a maquiagem é feita nos cílios e a glândula de Meibomius, que produz essa parte lipídica da lágrima, ela é nessa região.
Então a maquiagem deve ser sempre tirada quando for usar. Então, tanto a máscara que a gente passa nos cílios, quanto o produto que a gente passa embaixo. Sim, é bom sempre chegar em casa e já tirar, para não deixar obstruir, até mesmo causar o ordelo, que é o tersol. O tersol é o quê? É uma obstrução dessa glândula que entra a bactéria, ela vai crescer ali, fica inchado, doendo. Então, isso é o tersol, o ordelo, que pode ser causado pela blefarite, pelo você coçar o olho e colocar a mão suja toda hora, tudo isso pode causar o ordelo. Então, além do olho seco, também pode causar o ordelo. A maquiagem sempre toma cuidado, pode usar, mas sempre com cuidado, tirando no final do dia, sem o uso, ficar usando sem tirar e tudo que pode causar esses problemas. Perfeito. Tem mais foto, vamos ver. Isso é a parte, para vocês entenderem, a parte aqui a rosa, né? A parte lipídica, a parte intermediária que seria a mucosa e a líquida, né? A aquosa da lágrima. Como eu tinha explicado, se quiser passar. Perfeito. Aqui a gente vê, como a gente pinga um colírio amarelo e liga a luz de azul de cobalto. E é assim que você vê? E a gente vê verde. Ai, que bom. A gente consegue ver que esse é o break-up time, é o tempo de quebra da lágrima. A gente vê que na parte inicial tá tudo verdinho. Quando começa a passar o tempo, começa a ter esses pontos pretos. E quando é abaixo de 10 segundos, já tem um problema do ressecamento. É assim que a gente avalia. Com esse e com outros exames também, como o teste de Schirmer, mas esse é um exame que a gente faz no consultório simples, que a gente consegue ver se a pessoa tem olho seco ou não. Por isso que é importante visitar o oftalmologista. Sem dúvida. Né? E aí que eu repito aqui sempre, cada programa que o doutor vem aqui, eu falo, quem já tem um problema nas vistas, né, acaba tendo essa vantagem de estar sempre sob o olhar do oftalmo, né? Ela vai sentir a necessidade de passar. Quem não sente, e é aquilo, sentir olho vermelho, eu pinguei aquele colíriozinho, mas aquele colíriozinho pode fazer muito mal. Aquele colírio, doutor, não é todo colírio que é favorável para qualquer olho, né? Sem dúvida não. Isso a gente tem que usar um lubrificante. Tem cada lubrificante adequado para cada pessoa. Às vezes a pessoa olha o olho vermelho, pingou um colíriozinho, ficou branco, acha que resolveu. Mas não resolveu o ressecamento do olho. Ele só deixou o olho branco, porque ele afinou os vasos, deixou o olho branquinho, só que o uso crônico desses medicamentos, que tem vasoconstritores, vai induzir um aumento da pressão arterial, porque vai ser drenado para o nariz, como eu falei, e o nariz é cheio de vasinhos. Isso vai todo para a parte sistêmica e com o tempo a pessoa já tendo essa predisposição até o aumento da pressão arterial, esses colírios vasoconstritores podem ajudar a ter esse problema. O olho vermelho, ele é um sinal. É um sinal. Então tem que respeitar esse sinal, visitar o oftalmo. Porque o olho vermelho não é tão simples. Às vezes o olho vermelho pode ser uma uveíte, que é uma inflamação mais grave, pode ser uma úlcera de córnea, pode ser um glaucoma agudo, podem ser várias coisas. E se a gente não avaliar na lâmpada de fenda, que vai ver os detalhes, o olho vermelho não vai ser... O olho vermelho pode dar um livro imenso, que a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial vai ser feito pelo oftalmologista na lâmpada de fenda. Não vai ser feito olho nu e nem por qualquer curioso. Deve ser feito pelo médico, para fazer o tratamento adequado, para evitar um problema maior, porque o olho vermelho pode causar até uma cegueira. Se tiver uma uveíte como uma causa, uma úlcera de córnea, isso pode levar a cegueira. Então, tomar muito cuidado. E a pessoa pode não ter dor no olho, Pode não ter dor. Pode ter só... o que vai chamar a atenção dela vai ser dor, vai ser baixa visual. Agora, pode ser o início de uma uveíte. Você deve tratar logo para evitar chegar nessa fase. Então, existem várias causas de olho vermelho e a gente deve tratar antes que chegue numa fase que depois a gente consiga mais reverter. Agora, doutor, se a pessoa quiser comprar na farmácia, esses que são as lágrimas artificiais, tudo bem? Ou se a pessoa usa lente, por exemplo, tem uma lágrima que é diferente? Existem lágrimas que não podem ser usadas com lente de contato, outras que o maior problema é nessa parte gordurosa, e aí vai ser um tipo de lágrima, outro vai ser outro problema. Então, deve ser avaliado para cada paciente qual lágrima artificial utilizar. Perfeito. Tem mais foto para a gente ver? Ainda do olho seco? Aqui a gente pode ter uma ideia ali, o teste de Schirmer, que a gente coloca uma fitinha e a gente vai ver o quanto que vai preencher essa fitinha. Daquela no cantinho esquerdo, né? E aí você escolhe se você vai fazer esse exame ou se você só vai fazer aquele primeiro? Aquele primeiro a gente faz a maioria das vezes, para a gente ver se está tendo. E aquele é para a gente tirar uma dúvida, principalmente nesses casos de reumatológicos, de síndrome de Sjögren, aí a gente costuma fazer o teste de Schirmer. Sabe o que é muito legal? Muita gente que vai ao oftalmo, que tem essa disciplina, acaba tendo, às vezes, suspeita de uma doença que está dando reflexo nos olhos, mas não nasceu ali, não tem origem ocular. E aí você encaminha para o especialista, né? A gente consegue detectar várias doenças, diabetes, pressão arterial alta,
até mesmo algum tipo de câncer. A gente consegue, reumatológico também, a gente consegue diversas doenças, a gente pode descobrir pelo fundo de olho principalmente, mas o fundo de olho é a retina, é o espelho do corpo. A gente consegue descobrir várias doenças na fase inicial, antes que a pessoa descubra sistemicamente, que tem algum sintoma. Então, por isso a importância de passar um oftalmologista, fazer o fundo de olho, para detectar problemas precoces e não deixar chegar naquela fase avançada. Perfeito. Eu vou me preparar para dar um recadinho, doutor. Enquanto eu chego até lá, o que é básico numa consulta oftalmológica, então? O que o paciente chega, conversa primeiro, então, para saber se a pessoa sabe, né, se ela é diabética ou se ela tem alguma outra doença, faz os exames, quais exames que não podem faltar naquela rotina? Perfeito. Conta pra gente. Primeiro de tudo, a gente tem que fazer a anamnese. A anamnese é aquela conversa com o paciente, saber o que ele sente, a história familiar, o histórico dele. Fazer o exame da refração do grau do olho, a biomicroscopia para avaliar o segmento anterior, a tonometria, que é a pressão do olho em pacientes principalmente acima dos 40 anos, e o fundo de olho. Isso aí é o básico que não pode faltar numa consulta oftalmológica. Perfeito. Nós estamos de volta hoje falando sobre as doenças oculares mais comuns em idosos. Quem tira as nossas dúvidas é o médico oftalmologista especialista em retina, Dr. Daniel Kamulak. Doutor, vamos lá. Depois da presbiopia, a gente falou do olho seco também, muito comuns. A catarata é algo que, se todo mundo viver até uma determinada idade, a chance é muito grande de ter? Sem dúvida, porque a catarata, na verdade, é uma opacidade do cristalino. Se quiserem botar a imagem, tem para mostrar o que seria. Pedir para o Dani separar, então, da catarata. É uma opacidade do cristalino. A gente pode ver, a primeira imagem é um olho sem catarata. Aquela parte intermediária, onde estão passando os raios de luz, ele vai sujando. Até que chega na parte do direito ali, ele já se vê que está mais opaco aquela lente, né? E as imagens não caem mais certinhas ali na retina. O que faz a imagem ficar embaçada. E ela costuma ser progressiva. A idade vai passando, ela vai piorando, vai embaçando cada vez mais e o paciente vai detectar aquela baixa visual. O mais comum seria com a idade, então, vamos dizer que a cristalina seria uma defesa do organismo contra os raios UVA-UVB. Só que como agora a gente está vivendo muito, aquilo já começa a atrapalhar a qualidade de vida da pessoa. Por isso, depois de aumentando essa expectativa de vida, foram feitas as cirurgias, que é o tratamento da catarata, passou pela intracapsular, que a gente tinha que abrir toda essa parte da córnea, né? A gente tem um acesso por aqui, aí a gente entra com o aparelho por aqui, e antigamente a gente tinha que abrir 180 graus. Hoje em dia, a abertura que era feita aqui é feita com 12 milímetros. A gente consegue entrar com o aparelho e no final implantar uma lente artificial no lugar daquela que estava suja, para poder substituir, e ela entra até dobrada. Ela entra ali, vamos dizer, um resumo da cirurgia, a maioria das vezes hoje em dia com colírio anestésico, é feita a sedação. Ali no segundo, fazendo a facomulsificação, em que a gente vai quebrando o cristalino em vários pedacinhos e aspirando. No terceira imagem a gente vê que o injetor, ele vai entrando com a lente dobrável e quando ela entra lá no saco capsular, ela se abre e fica ali certinha. E no final, a lente implantada no local certinho, substituindo o cristalino que estava sujo. Que evolução, né? Não só para correção, mas a incisão muito sem dúvida. Menor, né? Antigamente era feita a catarata para tirar a opacidade. Hoje em dia, a lente implantada, como eu estava falando, a gente consegue corrigir o grau da pessoa de astigmatismo com a lente tórica. Tem até as imagens das lentes, se quiserem colocar. A lente multifocal, que vai corrigir o grau de longe e de perto. Então, só que isso deve ser sempre bem estudado em cada paciente. Não é todo mundo... Essa aqui é uma lente, vamos dizer, monofocal, que vai corrigir o grau de longe, mas a pessoa ainda precisa corrigir o grau de perto com óculos. Na próxima, essa é a tórica, você vê que tem uma marquinha que ela vai ser colocada no ângulo, certo? No eixo de quem tem o astigmatismo. Então ela consegue corrigir quem tem o astigmatismo. E na próxima a gente vai ver que ela tem vários halos. Essa é a multifocal. Ela é como se fosse... primeiro um halo de perto, outro de longe. Então isso vai mudando. Então essa lente, vamos dizer assim, não é todo mundo que vai ser o mais indicado para usar. Como eu estava falando antes, o hipermétrope é o que melhor aceita essa lente. Não é que o míope ou o astigmata não vai utilizar, mas o hipermétrope aceita melhor. O hipermétrope que não é tão ativo de computador, de perto, aquela pessoa que, mulher hipermétrope é a que melhor aceita. Mas, claro, mulher a que mais aceita é multifocal.
mas a multifocal pode ser implantada no míope, no astigmata, mas sempre estudando e conversando com o paciente o que ele faz. É legal, doutor, porque você falou das lentes dos óculos, né? Ah, adaptou, não adaptou nessa cirurgia, depois se você não implantou adaptou, a lente, precisa fazer uma outra cirurgia, né, para implantar outra lente. Então, perfeito, a conversa com o paciente, sabendo o que ele faz, o objetivo dele com a lente, o que ele quer fazer, é muito importante na escolha da lente para não ter o problema de depois não ter esse problema de não adaptar. Entendeu? Então, a conversa com o paciente é muito importante na escolha de como indicar a lente da catarata. Mas a catarata, cada dia, a tecnologia envolvida é maior e a segurança da cirurgia é cada vez maior. Então, é algo que a gente tem em mãos, que antigamente a gente deixava a catarata ficar mais, vamos dizer, avançada. Hoje em dia, a gente indica o tratamento muito mais precoce em alguns pacientes. Apareceu uma catarata, se ela já tem algum grau de hipermetropia, tem alguns casos até que a gente já indica multifocal com um pouco de catarata, porque vai corrigir o grau e vai corrigir a catarata. Então, saber conversar com o paciente quando indicar. Agora, levando em conta que hoje a gente só usa essa palavra idoso para determinar uma determinada faixa etária, né? E não para falar sobre condição das pessoas, qualidade de vida, né? Isso varia. Quem vai chegar no teu consultório, de repente, está com um início de catarata e está reclamando muito. Sem e outro dúvida. pode chegar já com algo mais avançado, uma opacidade muito maior, e a pessoa ali que tá, a partir daquele momento é que está se queixando. Isso varia? Sem dúvida. Vamos dizer, um advogado de 50 anos, ou alguém que trabalha com cirurgia microscópica, um pouquinho de catarata que apareça, para ele, a qualidade de vida vai ser atrapalhada. É um momento que eu indico. Eu não indico a catarata por causa do tamanho dela. Eu indico a catarata pela qualidade de vida do paciente. Se está atrapalhando o dia a dia, é o momento de indicar. Então, num advogado, alguém que precisa daquela visão precisa, ela vai ser indicada muito mais precoce do que uma pessoa que está aposentada e ela vê televisão e ela se sente bem. Às vezes até eu mesmo no exame do consultório, eu faço o exame, vejo a visão, eu vejo que a visão está ruim e a pessoa fala, mas eu estou conseguindo fazer tudo. E ela mesma vai falando que não, eu prefiro acompanhar. Então, é uma conversa com o paciente, tanto a indicação de cirurgia como a implantação da lente. Então, conversar com o paciente é importante, porque não vai ser o mesmo tipo de catarata desse paciente que eu vou indicar a cirurgia para esse outro. Então, depende muito de cada caso. Então, quanto mais ativa for a pessoa e mais utilizar ali as vistas, né? Mais uma costureira, um motorista. Sem dúvida. Mais precoce vai ser indicada a cirurgia. E não tem nenhum problema. Pode operar mesmo no iniciozinho. Pode operar, até porque a segurança da cirurgia é muito maior. Antigamente, vamos dizer, a abertura era maior, a chance de infecção era maior, a lente era rígida, ela não dobrava, então a gente esperava mais pelos riscos, mas hoje em dia a gente pode indicar em cataratas mais precoces, sem dúvida. Já que é tão comum a cirurgia da catarata, dá para planejar em pouco tempo? Precisa fazer exames pré-operatórios? A gente sempre pede o pré-operatório por segurança do paciente. Às vezes eu já descobri diabetes altíssimos, a glicemia altíssima num paciente que ele achava que não tinha no pré-operatório. Então, se a pessoa tem um risco maior, a gente deve investigar tudo, para que não tenha problema no intraoperatório, mas por segurança. A gente sempre pede o pré-operatório, a segurança da cirurgia, o pós-operatório é muito importante, não adianta o paciente querer fazer coisas que no início da cirurgia a lente pode sair do lugar, ele vai sem querer ter um trauma, ela dorme virada para aquele lado e vai fazer aquela força, a lente pode sair do lugar. Então, os cuidados no pós-operatório são importantes, o paciente também tem que colaborar. Então, a gente explica tudo o que deve ser feito para o paciente fazendo também no pós-operatório. Pré, intra e pós-operatório são importantes. Tá. É para voltar a fazer atividade física, grandes esforços, até mesmo alguém que trabalha carregando peso, demora um pouquinho. A gente sempre, dependendo de cada caso, claro, a gente sempre fala em 2 semanas. Nem é tanto. Aí quando um caso mais complicado, a gente, mais ou menos isso, 2 semanas, 1 mês, e depois já costuma voltar ao normal. Sempre variando, mas costuma voltar à vida normal. Faz sempre um olho de cada vez? Sem dúvida, eu só aprovo. A refrativa, que é a cirurgia do grau, a gente até consegue indicar os dois no mesmo ato. Agora, a cirurgia de catarata, eu sou a favor de indicar um de cada vez pela segurança. Até para você saber, aquele olho ficou zerado para longe. A pessoa não vai querer colocar um multifocal. Você pode programar para deixar aquele outro olho um pouco míope, como eu estava explicando, a mesma coisa da lente de contato. Para ter o ganho, né? Você consegue deixar aquele olho para perto e o outro olho para longe. Então, essa pessoa vai conseguir não usar óculos sem precisar implantar lente multifocal, se ela não for um candidato a multifocal. Então, também pelo cálculo da lente, saber qual lente colocar no outro olho, é bom fazer um olho de cada vez, sem dúvida. Excelente. Então, esse planejamento é fundamental, né? Então,
Catarata resolvido. Você que está em casa, se tiver dúvida, faça a sua pergunta. Vamos partir agora para os problemas que o diabetes pode causar nos olhos? O diabetes, o importante, o perigoso do diabetes, porque antes dele causar o problema, a pessoa não vai sentir nada. Eu já peguei vários casos de jovens que a gente vai fazer o fundo de olho de rotina e ela já apresenta uma retinopatia diabética proliferativa avançada, em que a qualquer momento pode sangrar e ele perder a visão de um dia para o outro. Então, assim, não é a baixa visual que faz o diabético procurar o oftalmologista. A partir do momento que foi dado o diagnóstico de diabetes, ele deve acompanhar com o oftalmologista pelo menos anualmente, fazendo o fundo do olho, para detectar essa retinopatia diabética. Porque o diabetes, se vocês quiserem colocar a imagem, tem a parte de retinopatia diabética, foi mais fácil de... O Dani vai colocar pra gente. Isso, e o que acontece? A gente vê que a parte à direita seria o nervo óptico, os vasos, e aquela parte do lado, que tem os amarelinhos, que a gente chama de exudatos duros, e o centro tem microaneurismas. Nessa área, a gente consegue ver que tem um edema. O edema macular causa baixa visual. Então, nesse momento, o diabético vai procurar a gente. Se vocês quiserem passar a próxima, vamos lá. Esse é o OCT, que vai mostrar o quê? O exame da esquerda é o OCT, a imagem no meio, preto, um pretinho que tem no meio, mostra líquido. Isso é edema. Por quê? Porque o diabetes ele tem vazamentos, tem diferença de permeabilidade nos vasos, eles vazam aquele líquido que tem no vaso para fora dele. Então causa esse edema. Isso vai causar baixa visual. O paciente vai detectar e vai falar, a minha visão baixou. E isso vai ter um tratamento. Pode passar o próximo se quiser. Isso já é um caso muito avançado, que a gente vê que tem hemorragia, você não consegue nem ver a retina direito. Tem hemorragia, vermelho ali, e aqui um pouco mais para frente tem uma fibrose, que começou a tracionar a retina. Isso já é um caso que é indicado cirurgia, vitrectomia, é um caso muito mais avançado, que a gente chama de retinopatia diabética proliferativa. O paciente vai detectar a baixa visual, só que se a gente detectar nesse momento, o prognóstico visual, fazendo a cirurgia, vai ser muito menor do que se a gente detectasse no início e tivesse feito laser, porque o tratamento a laser vai evitar que chegue nesse momento. Pode passar o próximo se quiser. Esse aqui é a injeção intravítrea que a gente faz, que faz mais ou menos a 3,5, 4 milímetros do limbo, que é onde tem o músculo colorido do olho. E a gente faz um medicamento, que é o antiangiogênico ou corticoide, para que seque esse edema. Esse medicamento vai agir nesse momento. E o antiangiogênico, ele também vai agir nessa parte proliferativa. Quando o diabetes começa a ficar mais grave, ele produz novos vasos, os neovasos, para compensar o quê? A isquemia da retina, a falta de oxigenação. Então o corpo diz, está tendo falta de oxigenação, vamos produzir mais vasos. Só que esses vasos, na verdade, vão causar mais problemas. Que esses vasos podem sangrar, podem criar descolamento de retina. Então, nesse momento, também podem ser usados o antiangiogênico, só que principalmente se a gente começa a detectar esses neovasos, a gente começa a fazer laser. Que o laser vai, vamos dizer que, matar essas áreas isquêmicas de falta de oxigenação para evitar que o corpo produza mais VEGF, que é o fator de crescimento endotelial, que produz esses neovasos. A gente vai evitar a produção de neovasos com a fotocoagulação a laser. Pode passar, se quiser. Colocar a próxima. Esse é o tratamento que a gente injeta o líquido bem então no gel do olho. Por dentro. Isso. Tá bom, e aí legal. o gel vai fazer um efeito mais ou menos nesse gel durante 1 a 2 meses. E em alguns momentos a gente tem que reaplicar, porque o edema pode voltar. Pode passar o próximo se quiser. Esse é o laser, tá? O que a gente precisa fazer? Todas essas marquinhas são o laser queimando essas áreas e quando a gente precisa fazer é uma panfotocoagulação na retina periférica toda, claro, evitando a parte central da visão, matando essas áreas de falta de oxigenação para evitar a produção de neovasos, evitando complicações como a hemorragia vítrea, que é o sangramento, descolamento de retina, que quando chega nessa fase, já é indicada a cirurgia, vitrectomia. Não é para deixar chegar nessa fase. Se chega, o prognóstico visual é bem menor. Vamos dizer, eu sempre comparo a retinopatia diabética com o AVC. O AVC, em muitos momentos, você tem a recuperação total. Só que em outros casos, não. Porque causou o quê? Sequela, a isquemia. Se a retinopatia diabética já causou uma isquemia, uma sequela, a gente não consegue reverter isso. A gente tenta não deixar piorar. Então, o que a gente precisa fazer? Não deixar chegar nesse ponto. Como? Fazendo a profilaxia. Visitando o médico oftalmologista, para que faça o fundo do olho, avaliar e detectar tudo precocemente, para começar um tratamento precoce. Não deixar chegar numa baixa visual. Essa vitrectomia que você fala, aquela cirurgia que você já explicou aqui pra gente, que você injeta um gás dentro? Isso, no final da cirurgia você entra com um aparelho que come esse vítreo, né, esse gel,
E aí você vai tratar com endolaser, com laser essas áreas todas, e no final você coloca ou óleo de silicone ou gás, para poder substituir esse vítreo. O óleo de silicone ele fica ali e você precisa fazer uma outra cirurgia para tirar. Já o gás ele sai automaticamente, sozinho. Só que aí depende de caso para caso. O óleo de silicone vai ser indicado em casos mais graves e o gás no caso que já não é tão grave. De qualquer forma, é importante saber que não precisa deixar nesse nível. Não deve de jeito nenhum, porque se chegar ao prognóstico, a chance de voltar à visão é bem menor do que se detectasse antes. Agora, tem gente que é diagnosticado diabético e fala, mas olha, acabei de ser diagnosticado diabético, já fui no oftalmo e já tenho problema. Nem tinha notado essa baixa visual, porque a gente vai se acostumando com a baixa visual, né? Sem dúvida. Pode ser um alerta, então, para até os pré-diabéticos, o médico já te deixou em alerta, já te colocou numa dieta específica, já te deu essa, deixa aí, né? Ir ao oftalmo para ver, porque de repente o organismo já está reagindo a isso, né? Deve ir sempre no oftalmologista. Sempre a gente diz que o tempo de diabetes a gente não consegue controlar. O controle do diabetes, sim. Você vai na dieta, no medicamento, a visita com endocrinologista, com nefrologista, com oftalmologista, isso a gente consegue controlar. Só que a duração do diabetes também é importante nisso. Quem tem um diabetes tipo 1, jovem, a chance de ter uma retinopatia diabética é muito maior, mesmo controlado, do que um paciente mais idoso. Então, esse paciente que já começou mais cedo, a necessidade de fazer o fundo de olho até com maior frequência... É mais exposta, né? É mais exposto. Sim. Então, a duração do diabetes é também importante, só que a gente precisa ver o que a gente consegue controlar. E o que a gente consegue controlar é a glicemia, e fazendo fundo de olho a gente consegue fazer tratamentos profiláticos para evitar que chegue numa cegueira, porque a retinopatia diabética pode causar cegueira. E não reverte. Não reverte. Reverte em alguns casos, mas em alguns casos, quando já tem a isquemia, quando já tem a sequela, essa parte a gente não consegue reverter. Ninguém quer correr esse risco, né? Ninguém quer correr esse risco, sem dúvida. Então, visitar sempre o oftalmo. Uma vez ao ano pode nem ser suficiente, às vezes o médico pede para voltar mais. Às vezes a frequência tem que ser muito maior do que um ano, mas a gente diz que o diabético sem ter nada deve passar um ano no oftalmologista e fazer o fundo de olho. Não adianta só fazer o grau, até porque a glicemia tem que estar controlada para você passar o grau certo. Se ela está descontrolada, eu sempre digo que até 150 é o limite da gente poder passar o grau. Senão o grau do olho muda. A osmolaridade desse cristalino da lente, ela muda. Então ele incha mais ou menos e o grau do olho muda. Então você passa um grau para a pessoa com diabetes alto, daqui a 10 dias ela vai voltar falando que o óculos está ruim. Por quê? Porque agora sim ela está com um diabetes controlado e é o momento que você deveria passar óculos para a pessoa. É por isso então que o diabético às vezes nem sente que está com diabetes elevado, mas ele sente uma perda visual. Ele fala, meus olhos já não estão enxergando muito bem, deixa eu medir ali. Sim, às vezes não tem a retinopatia diabética no fundo do olho, mas só essa mudança do grau dessa osmolaridade pode embaçar o olho dessa pessoa. Perfeito. Tem mais foto, Dani, para a gente colocar? Aqui é um OCT normal, que eu tinha mostrado aquele OCT alterado. Esse é um OCT normal. A gente vê que tem uma caidinha no meio e quando tem um edema é o contrário, né? Tem um volume, um líquido central que baixa a visão e tem um tratamento para isso. Para isso tem um tratamento. Tá. Esse é um corticoide novo, que é um implante que você também injeta e ele fica, não sei se dá para ver, é como se fosse uma cápsulazinha que fica boiando no vítreo. Isso é um corticoide de longa duração, que costuma durar entre 4 a 6 meses. Então ele fica lá, Ele fica mais tempo, porque o antiangiogênico, vamos dizer que dura entre 1 a 2 meses. O corticoide dura um pouco mais, mas aí também tem as partes ruins. Pode aumentar a pressão do olho, pode causar catarata. Então, a gente deve sempre pesar caso a caso para saber qual é o melhor tratamento para cada caso. Por isso que quem avalia isso é o médico e quem faz essas manobras todas é o médico. Sem dúvida, sem dúvida. Imagina uma injeção no olho. Não tem como qualquer coisa fazer. Tem que saber toda a anatomia do olho para não ter nenhuma complicação. Sim, aí você pesa o risco e benefício, né? Para todo procedimento tem risco, né, doutor? Sim, todo procedimento tem um risco, tomando todos os cuidados pré-operatórios, asepsia, antisepsia, usar o colírio corretamente, antibiótico no pós-operatório, vai evitar que tenha qualquer problema. O nosso momento, as chances de ter alguma complicação, infecção, são muito menores do que antigamente. Mas a gente sempre diz que com os cuidados, o risco é muito mínimo. Sim. Tem mais foto, Dani? A gente vai para o próximo tema. Deixa eu ver. Esse é a cápsulazinha boiando no vidro, legal. Uma foto real, com as marcas de laser na retina real, mostrando uma imagem mais ou menos desse corticoide de longa duração boiando nesse vidro. Perfeito. Aqui é uma retina que a gente vê já uma fase inicial,
que você vê que tem umas microaneurismas e microhemorragias, pontinhos vermelhos. Nessa fase a gente já começa a detectar e ver, ó, seu diabetes não deve estar controlado, e começa já a avisar o paciente para segurar aí, para não deixar avançar. Então aqui é uma retinopatia diabética não proliferativa, vamos dizer que leve a moderada, mas que a pessoa já deve saber e ficar alerta sobre isso. Perfeito. Aqui já são os neovasos. Vocês conseguem ver, na outra foto não tem esses ramos. Não tem mesmo. Esses ramos são os neovasos que podem sangrar, causam atração na retina, que causam todas essas complicações. Por isso, a gente faz o laser e a injeção para poder secar esses vasos. Mas só vai saber disso fazendo fundo de olho. Indo ao médico. Aqui algumas hemorragias já numa fase proliferativa, não igual aquela parte, mas já numa fase inicial que já precisa fazer laser, injeção, nesse caso, para ter uma ideia melhor do como está a retina. Perfeito. E aqui uma tração já, uma fase pior que provavelmente já deve ser indicada uma vitrectomia nesse caso. E aí essa tração traciona a retina? Traciona a retina e causa um descolamento, não aquele que você percebe de uma hora para outra quando você tem um trauma no olho, no alto míope, que vamos dizer que vai caindo e que você precisa operar de um dia para o outro, senão o prognóstico piora. Esse aqui é mais progressivo, é lento, porque ele vai tracionando a retina. Então, vamos dizer, o tipo de vitrectomia, de cirurgia nesse caso, é até mais complicado do que de um requimatogênio, descolamento requimatogênio. Mas tem que ser feito com todo o cuidado. E essa parte, quando chega nesse momento, o prognóstico visual já não é tão bom como se a gente pegasse uma fase mais inicial, mesmo fazendo a cirurgia. Tem mais 4 fotos, vamos ver. Retina normal, bem diferente da outra, que a gente vê que a retina está totalmente normal. Aqui é a vitrectomia, a gente vê que esse aparelhinho está comendo o vítreo. Esse é o mesmo, aqui o tema agora era a retinopatia diabética, mas mesmo para quem vai precisar fazer essa vitrectomia sem ter a retinopatia diabética, é da mesma forma. A mesma ideia, só que alguns procedimentos são diferentes, tá? Mas a ideia é isso, você precisa comer o vítreo, fazer o laser no final e vai fazer substituir o vítreo por um gás ou por um óleo de silicone. Aqui também mais uma imagem do vítreo com uma iluminação, né? E o vitreófago que come esse vítreo, a gente tem que entrar com uma iluminação, o vitreófago e uma lente para poder enxergar essa parte do fundo do olho. Perfeito. É muito bom a gente poder ver, né? É difícil para o leigo entender o que eu tô falando, né? Mas com as imagens fica muito mais fácil. Deixa eu aproveitar e fazer as perguntas aqui dos telespectadores. A Adriana Freitas te pergunta do olho seco, a gente já falou, mas essa pergunta é muito legal. Ela diz assim, minha sogra tem 80 anos, ela tem a pele muito seca e reclama do olho seco, coça muito os olhos, o que pode ser feito? Então, Adriana, primeiro, ser avaliado a causa do olho seco, como eu falei, a menopausa, medicamento, problemas reumatológicos, deve ser investigada a causa para ser feito o tratamento. Agora, a coceira, a gente deve suspeitar sempre de alergia ou até mesmo de blefarite, que é aquelas caspinhas nos cílios também podem causar uma coceira, que causam também o olho seco. Então, claro, deve ser investigado a causa principal, ela deve passar no oftalmologista, mas ela pode ter essa blefarite, uma alergia que causa coceira e esse ressecamento ocular. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco a gente fala sobre as moscas volantes. Hoje o tema aí, doenças oculares mais comuns em idosos, mas eu conheço muitos jovens que têm as moscas volantes. Já você explica se tem alguma diferença ou se quem já tem moscas volantes a situação piora na terceira idade. Também sobre degeneração macular e glaucoma. Não saia daí, até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre doenças oculares mais comuns em idosos. Quem responde hoje as nossas dúvidas é o médico oftalmologista especialista em retina, Dr. Daniel Camelot. Doutor, o nosso tema hoje diz respeito aos idosos. E aí um dos temas que a gente vai tratar são as moscas volantes, mas eu conheço pessoas muito jovens que têm moscas volantes. Sim, sem dúvida. O que acontece? Existem fatores de risco para a mosca volante. Primeiro, o que é a mosca volante? Vocês têm imagem para poder mostrar, para explicar o que é isso? O nosso olho é preenchido, vou abrir aqui, ele é preenchido com gel. Isso daqui tudo é o vítreo, tá? Esse vítreo, ele tá, vamos dizer que preso na retina. Aliás, era o que a gente estava falando da vitrectomia, né? Era retirar isso. É esse vítreo aqui, que na verdade ele vai soltando, ele vai, vamos dizer, se desorganizar e ele vai ficar mexendo para lá e para cá. É isso que vai dar a sensação de mosca volante, de teia de aranha. Isso é o vítreo e isso é o descolamento do vítreo parcial, não é descolamento de retina, tá? Mas o que acontece? Os fatores de risco são o quê? Alto míope. Por que alto míope? O alto míope ele tem um olho maior do que o normal e a retina dele é mais fina. Então a chance
desse vítreo se desorganizar, soltar de algumas regiões, se ele quer fazer, é muito maior do que de outros pacientes. Por isso, pacientes jovens, automíopes e até mesmo outros pacientes que não têm nenhum fator de risco, isso é essa é a sensação, vamos dizer, dessas mosquinhas passando, principalmente quando você está vendo num ambiente iluminado, numa parede branca, elas aparecem mais. E mexendo para lá e para cá. Se quiser passar o próximo. Conforme os olhos vão mexendo, né? Esse é o vítreo, tá vendo? Que preenche, como eu mostrei na outra, pode passar. Legal. Que ele está se soltando. E ali, isso aqui acontece quando tem uma região que ele está mais aderido na periferia. Existem alguns casos que tem essa retina mais fina e que podem criar um buraquinho. Esse buraquinho que é perigoso. Porque, por isso que a gente fala, se você tem a sensação de mosca volante, não quer dizer que tem algum problema. Essa pessoa vai conviver a vida inteira com isso e com o tempo vai amenizando. Só que você precisa dilatar o olho para você ver se nesse momento formou algum buraquinho. Porque esse buraquinho é que pode entrar líquido por dentro e ele vai descolando a retina. O descolamento de retina, sim, é grave. E se você descobre esse buraco antes que descole a retina, você consegue fazer uma profilaxia. Você faz o laser, mesmo a fotocoagulação do laser do diabetes, você faz em volta desse buraquinho, que ele vai impermeabilizar e não vai deixar o líquido escorrer. Então, por isso a importância de você sentir a mosca volante, você procurar seu oftalmologista, dilatar o olho, para detectar esse buraquinho antes que ele cause qualquer problema. Mas não quer dizer que as moscas volantes criaram esse buraco. É um sinal de que você deve dilatar e ver se criou esse buraquinho. Mas como eu estava falando, os automíopes, como eu falei, os jovens automíopes são mais propensos a ter. E os mais idosos, vocês têm esse DVP, esse descolamento do vítreo parcial, com o tempo a facilidade é muito maior nos idosos do que nos jovens. Então por isso que existem jovens que têm essa facilidade de ver as moscas volantes e os idosos, se você procurar perguntar, com certeza um deles ali na roda vai falar que sente. Então é um fator de risco para esse descolamento do vítreo parcial. Então se você sente, deve procurar o seu oftalmologista para ele fazer o exame para evitar ou fazer uma profilaxia se tiver esse buraquinho, se tiver essa ruptura. Se não tiver, fazer um acompanhamento de rotina e sempre ficar de olho se não vai piorar os sintomas, que a tendência é estabilizar ou ir amenizando com o tempo. Tá, então as moscas volantes surgiram, aos poucos, vai ao médico, mas se não houver nada de mais grave, aos poucos isso vai acomodando, o cérebro vai acostumando, ok. Perfeito. Aí o tempo vai passando e a tendência a ter moscas volantes vai aumentando, porque a idade é um fator aqui. Isso piora com a idade? Não, na verdade vai acontecer aquele momento, vai aumentar, ela vai ver um novo, vai ver as mosquinhas, daqui a pouco vai amenizar de novo, porque o cérebro vai acostumar com aquilo, ele vai continuar ali, o vítreo, só que o cérebro acostuma e vai ignorar essa imagem, na verdade, essa sombra que o vítreo faz na retina e o cérebro vai ignorar e vai amenizar esse sintoma. Se aumentou, tem uma sombra nova, uma mosquinha nova, uma movimentação diferente. Flash de luz, tem um momento que o vítreo está tentando soltar na periferia, é importante passar com o seu oftalmologista. Tá, e aí você fica com a consciência tranquila, se você fez, então, o mapeamento de retina. Mapeamento de retina, perfeito. Fácil de fazer o mapeamento, doutor? Conta pra gente. É importante fazer, fácil de fazer, principalmente com um especialista em retina. Não é todo oftalmologista sabe fazer o fundo de olho, sabe fazer o mapeamento, mas o seu especialista em retina vai ter mais costume de fazer aquilo no dia a dia, vai encontrar lesões que outro médico pode não encontrar. Então, de preferência, fazer com oftalmologista especializado em retina. Se é uma clínica e tem vários especialistas, às vezes aquele nem faz. Sim, ele vai encaminhado para o colega, né? Especialista, perfeito. O doutor é especialista, faz tudo na consulta. Aliás, quem já tem uma mosca volante ou alguém na família já teve um descolamento de retina, é um outro fator de risco. E é alguém que vai preferir a cada check-up fazer. Sem dúvida, que tem um histórico e é mais um fator de risco. Você teve na família, se você já teve no outro olho um descolamento, é mais um fator de risco que te leva a procurar o seu oftalmologista até sem sentir a mosca volante, de rotina, sem dúvida. Perfeito. Mais foto, vamos ver. Esse é um buraquinho, né? A rotura que foi causada, ele levantou, né? Que a gente chama de opérculo. Ele levantou e virou esse buraco onde a gente faz o laser em volta. Pode passar o próximo se quiser. Ali bem na periferia, tá vendo? Onde tem um buraquinho, tá começando a ter um descolamento de retina. Você vê uma bolha, né? Que começa a formar. Nessa situação, nesse momento, faz o laser e tudo bem? Às vezes o laser não vai conseguir pegar naquela região, porque já separou uma camada da outra. Tá? Então, você pode tentar fazer, mas se não estiver pegando, aí já tem indicação de vitrectomia ou de introflexão escleral, que é outro tipo de cirurgia que você consegue amenizar essa ruptura e o descolamento de retina. Aqui é mais ou menos uma imagem que vai acontecer quando ali você vê os pontinhos e ali no canto você vê um preto. O que é isso? A retina começou a descolar.
e aí você vê uma cortina preta descendo e subindo. Essa é mesmo a descrição sinal que as pessoas escrevem aqui pra Sim, gente. Denise, parece que é uma cortina descendo, né? Então, sentiu isso, procura o seu oftalmologista que precisa averiguar. Tá. Ali são alguns tipos de lesões periféricas importantes que você deve averiguar e fazer o laser para evitar que cause um descolamento de retina. Pode passar se quiser. Mais outras lesões, que a gente chama de látice, como se fosse um padrão rendilhado, né? Pode passar. Que é uma área mais... Ali, tipos de roturas, né? Pode passar. Rotura periférica também, pode passar. Ali, marcas de laser, tá vendo em volta? Você consegue ver ali embaixo a rotura e as marquinhas de laser ali em volta protegendo. Onde o laser foi feito. Perfeito. Pode passar. Legal. Ali a introflexão escleral, que você usa uma faixa de silicone para apertar aquela área e diminuir. Você vê ali embaixo, ó, onde tem a rotura, à direita você com esse buckle que a gente chama de introflexão escleral, que é o tratamento pro descolamento. Quando tem a rotura e já deu descolamento. Aí então você decide se vai fazer a vitrectomia ou a introflexão escleral. Essa Perfeito. é abordagem, tá. O laser tem que refazer, doutor? O laser, a maioria das vezes, não. Você pode complementar o laser, mas não refazer, não. Ele vai ficar ali para sempre. Tá bom. Vamos lá, próxima. Aqui é a vitrectomia, né? Uma ideia de como... Você vai ali bem na boquinha, você vai fazer uma troca. Isso é o que você enxerga, né? Sim, no fundo do olho, você vai bem pertinho, você vai trocar o líquido por ar. E aí você consegue tirar todo aquele líquido de lá e no final ali fazer o laser. Ótimo. Próximo. Acabaram as fotos deste tópico. Ótimo. Moscas volantes sempre gera tantas dúvidas aqui, né, doutora? Então, os médicos dizem que não é normal, mas é comum, né? Então, é comum ter as moscas volantes. A cada mosca nova que surge, sempre buscar o especialista. Perfeito. E na terceira idade já vai fazer esse rastreio também. Então, ter esse acompanhamento é sempre fundamental, porque deixar passar é poder chegar no cenário ali de perda visual, né? Que o descolamento, a cirurgia de descolamento, se ele pega a área central da visão, prognóstico visual, a chance de melhora já é bem menor do que se tivesse feito toda essa profilaxia, esse cuidado anterior. Vamos para a degeneração macular, doutor? Vamos, claro. O que é degeneração macular? A degeneração macular, relacionada à idade, é uma doença mais comum em pacientes idosos. Ele tem como fator de risco, além da idade, a genética. Se você tem caso na família, você precisa passar em consulta. E tabagismo, o cigarro. Então, esses três fatores são muito importantes e são os principais para causar esse problema. A degeneração macular, ela tem do tipo, se vocês quiserem botar a imagem, fica mais fácil de... Essa é a imagem que o paciente da degeneração vai perceber, porque ele é um problema na área central da visão, na mácula. A mácula é a área nobre da visão que pega a área central. Esse é que a pessoa vai perceber. Pode passar o próximo. Isso aqui são drusas. Esse é um tipo de DMRI, degeneração macular, do tipo seco, tá? Não tem vazamento. Nesse caso, não tem tratamento. A gente só faz uma profilaxia com complemento vitamínico, de vitamina A, C, E, luteína, zeaxantina, que você vai diminuir o depósito. Isso são gorduras de radicais livres na retina, que vão induzir uma piora dessa degeneração macular. Pode passar o próximo. Ali a gente vê um tipo já mais avançado, tipo C, com a cicatriz na área central. Esse caso ainda não tem um tratamento. Ela vai perceber essa baixa visual, mas é um tipo seco. Não tem um tratamento ainda para esse tipo seco. Pode passar. Já existem vários estudos para isso, mas um tratamento na prática ainda não. O OCT que a gente viu antes, na parte de baixo, são as drusas. São algumas, vamos dizer, essas distorções no OCT, tá? Pode passar. Mais uma. Esse já é a fase ativa, DMRI do tipo úmido. Você vê que tem sangramento e tem líquido. É mais comum do tipo úmido acontecer? O mais comum do tipo seco, só que o tipo úmido é que mais causa baixa visual. Tá bom. E aí tem mais tratamento também? Esse tem tratamento. Então, se não for feito logo o tratamento, ele vai induzir uma cicatriz que depois não tem como a gente reverter. O tratamento é feito aqui. Qual é o tratamento? Injeção também de anti-angiogênico. Por quê? Porque existe uma membrana, que a gente chama de membrana neovascular subretiniana, que vem lá debaixo da retina, lá da coroide, e vai entrar na retina vazando. Então ele vai sangrar e vai causar uma baixa visual central. E nesse momento é feita essa injeção, que vai tratar, esse anti-angiogênico vai secar essa membrana. O importante é dizer que o tratamento não é uma injeção definitiva. Essa membrana vai de vez em quando voltando. E a gente tem que sempre acompanhar com OCT e baixa visual com o paciente, conversando com o paciente, e deve ser refeita a injeção em caso da membrana voltar de novo. Então é um tratamento que a gente deve ser feito e acompanhado sempre, para o resto da vida. Não dá para dizer o quando a gente vai precisar fazer o tratamento de novo. Então, sempre acompanhando quem tem esse problema da degeneração macular. Últimas fotos, vamos ver?
Aqui é uma membrana vazando no OCT, você vê que também tem aquele líquido Tá. que a gente precisa tratar, e nesse caso sim, a injeção vai fazer um bom efeito. Pode passar. A mesma injeção que a gente fazia no paciente diabético, pode passar. Tá. A mesma injeção também vai agir da mesma maneira no vítreo, pode passar. Acabou. Acabou. Essa então para degeneração Então, macular. essa é a degeneração macular, tomar cuidado com a idade, fatores de risco. Quem tem histórico na família, sempre passar no oftalmologista. E o cigarro, que também é um vilão muito grande nessa história. Aliás, o tabagismo, ele oferece um risco muito grande para a questão ocular, não para o corpo todo, mas na questão ocular também. Tem vários problemas que podem ser, ele vai entrar com fator de risco de degeneração macular, até mesmo o olho seco, a fumaça, tudo isso pode criar irritação ocular. Então o tabagismo é um vilão muito ruim para o olho. Vamos lá. A Samanta Ferreira, algumas perguntas aqui que chegaram. Diz que a mãe dela fez a cirurgia de catarata nos 2 olhos, fez uma cirurgia para corrigir então o descolamento de retina em um dos olhos também. Quer saber como se dá esse descolamento, se de fato se é pelo fato dela já ter feito uma cirurgia anterior, se isso influenciou no aparecimento do problema. Obrigada, Samanta. Ela conta aqui que adora o programa. A Samanta Galego Ferreira que mandou essa pergunta. Obrigada, viu, doutora? Então, Samanta, sempre a gente, é óbvio, sempre tem que conversar com o seu oftalmologista e tudo, conversar com ele, foi feita a cirurgia. O descolamento pode acontecer até sem fazer a cirurgia. Quem tem essa retina já propensa, ela vai ser mais afinada e na hora que esse vítreo vai descolar, pode criar essa lesãozinha. Então, pode acontecer até mesmo sem a cirurgia. E, de qualquer forma, provavelmente ela tinha uma catarata, devia ter feito a cirurgia e foi feita a cirurgia de descolamento no momento certo, e é importante ela conversar com o médico dela para saber prognóstico, chances de melhora visual, tudo isso, que a consulta com ele que vai ser o mais importante. Perfeito. A Jurema faz uma pergunta aqui, se tem algo a ser feito quando os nervos ópticos morrem. Foi isso que aconteceu com os olhos do esposo dela, ela conta aqui. O que acontece? Nervo óptico, eu sempre comparo, neurônio. Quando o neurônio, hoje em dia, a gente não tem tratamento para regenerar o neurônio. Existem vários estudos com célula-tronco, tudo isso. Só que quando existe uma atrofia óptica, é como se fosse uma sequela de algum edema no nervo óptico, ou até mesmo o glaucoma mesmo que a gente vai falar daqui a pouco, ele causa uma lesão no nervo óptico. Então, o que já morreu é difícil a gente reverter, que é como se tivesse morrido alguns neurônios. Então, o importante é a gente tentar segurar o que ainda tem. No momento, eu sempre digo no momento, porque existem vários estudos e que daqui para frente, com toda essa evolução, pode ser que apareça. Mas no momento, a atrofia óptica, quando o nervo óptico morre, é como se fosse um neurônio que morreu. Por enquanto, a gente não tem um tratamento para isso, mas existem vários estudos em cima disso. Vamos então passar agora para o glaucoma? Depois, se der tempo, ainda leio algumas perguntas aqui. Tem perguntas sobre glaucoma, mas acredito que a explanação do doutor já vai sanar. Explica para a gente, doutor. Glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível na população. O glaucoma de ângulo aberto, que é o mais comum, existe o glaucoma de ângulo fechado, que ocorre de uma hora para outra, quem tem o ralinho do olho ali bem fechado. Se quiser, colocando as imagens, eu vou... O glaucoma é o quê? O fator de risco para o glaucoma é o aumento da pressão do olho, que a gente vai detectar na tonometria da pressão intraocular, que aos poucos vai lesionando as fibras nervosas do olho, e isso vai acometendo o campo visual, de fora para dentro. Por isso que uma pessoa que tem 100% de visão central não percebe essa perda de campo, que é muito progressiva, muito lenta. Pode passar, por isso a paciente não apresenta sintomas iniciais. O exame isso que é a tonometria, que é a pressão pressão intraocular, que é muito importante para pacientes acima de 40 anos fazer esse exame, mesmo não sentindo nada, pode passar. Aqui é o que eu consigo ver, é quando chega um meio círculo junto com o outro, é o momento que eu vou ver a pressão do olho dessa pessoa. Pode passar. Aqui é a paquimetria, que é um exame que a gente consegue ver a espessura da córnea, essa parte aqui da frente do olho, porque isso vai influenciar na pressão. Se a córnea ela é muito fina, ela falseia a pressão para menos, então ela é mais alta do que a gente vê. E se ela for muito grossa, é o contrário. Então, é mais um exame que a gente faz na investigação do glaucoma. Também, às vezes, em alguns casos, a gente insere a tocone, a gente precisa fazer esse exame antes, mas para glaucoma, a partir dos 40 anos, se a gente tem a suspeita do glaucoma, além da tonometria, a gente faz a paquimetria, o campo visual, que a gente vai mostrando para entender um pouco melhor. Vamos ver o próximo. Esse, no olho esquerdo, a gente vê que tem um nervo óptico, esse é o nervo óptico. A escavação é amarelinho, bem pequenininho que tem ali no meio. Isso é o normal. Já na direita é um glaucoma mais avançado, a escavação é maior,
E aqui as fibras nervosas já foram perdidas e com certeza o campo visual dessa pessoa diminuiu já está o campo. comprometido. Diferente da degeneração macular, onde a perda central, não, aqui é diferente. Periférico, de fora para dentro. Entendi. Pode passar próximo. Aqui é o OCT, que também é usado para detectar essa perda de fibras nervosas, que é o exame mais precoce, claro, o exame principal é o exame com o médico, do fundo de olho, da tonometria, mas esse é o exame complementar que consegue detectar a perda de fibras nervosas mais precocemente do que o campo visual. Excelente. O campo visual a gente precisa perder 40% das fibras para detectar alguma coisa no campo visual. Pode passar o próximo. Aqui também o OCT, pode passar o próximo. Aqui uma evolução, para você ver, lá no meio a pessoa com uma visão 100% central não vai perceber. Só que ali, quando chegou ali, ela já vai perceber. Só que não tem mais como reverter, porque já morreu, que nem eu estava falando, o neurônio, as fibras nervosas. Então, hoje em dia, a gente não tem um tratamento quando já tem aquela fase mais avançada. Então, até mesmo o exame de campo visual, que ele pode ser pedido pelo especialista, ele não é garantido que a pessoa, às vezes ela acertou ali, sim, né? É um exame que a gente já fez, sabe? É muito do que você está respondendo, é um exame subjetivo, na verdade. Isso, exatamente. Né? Você tem um tempo para responder aquilo, né? Tem muito erro, às vezes o paciente não consegue responder e mesmo fazendo certinho, ela pode ter lesão na fibra nervosa e não aparecer no campo visual. Então, eu uso muito o campo visual para acompanhar um paciente já glaucomatoso. Eu peço o campo visual para, vamos dizer, detectar no diagnóstico, mas para mim o OCT ele é mais precoce e o exame meu, de fundo de olho, de tonometria, é mais importante ainda do que o campo visual. Pergunta aqui do telespectador, corticoide nasal causa glaucoma? Eu sempre digo que paciente asmático, que tem problema ortopédico, que usa corticoide por muito tempo, pode aumentar a pressão do olho. Então, o corticoide é um fator de risco secundário para o glaucoma. Então, tomar muito cuidado com o uso crônico de corticoide, tão sistêmico como colírio. Que muita gente usa colírio também de corticoide, acha que está ótimo, pode causar catarata e glaucoma. Não sabe nem que é corticoide. Não sabe que é corticoide, não sente nada e está ali lesionando as fibras nervosas do olho. Próxima foto, vamos ver. Esse é o exame de campo visual, se quiser passar, a pessoa fica numa cúpula, né, olhando e as luzinhas vão aparecendo, ela vai apertando conforme vê, ou não aperta quando não vê. Esses são alguns defeitos de campo visual, de mais leves ali no início, como os mais avançados ali no final, do paciente glaucomatoso. Legal. Pode passar o próximo. Aqui é a gonioscopia. Esse exame pode passar o próximo. A gente consegue ver o ângulo do olho, para saber se o glaucoma, a gente na esquerda ali, a gente vê que do colorido para cima, existe um espacinho ali. E ali já está mais ocluído. Então, o ângulo que está ocluído é um glaucoma de ângulo fechado. Esse é um tipo diferente, que você faz um tratamento com laser na íris para drenar esse líquido. Já o glaucoma de ângulo aberto, a pessoa não sente nada e a gente precisa fazer um tratamento precoce. Só falar glaucoma diz muito pouco para o especialista. Muito pouco, sem dúvida. A gente tem que saber qual tipo de glaucoma. Existem vários problemas a serem detectados. Legal. Mais uma foto, vamos ver. Esse é um glaucoma de ângulo fechado. A pessoa vai sentir olho vermelho, uma dor muito grande. O olho a pupila dilata vermelho. Um pouco. A pupila você vê que está um pouco mais dilatada e a córnea fica mais opaca. A dor é insuportável, chega a vomitar, dá náusea. Então, esse glaucoma é fácil de detectar, ele vai correndo para o pronto-socorro, entendeu? E feito o tratamento. Agora, o glaucoma de ângulo aberto é o mais perigoso porque a pessoa não sente nada. Essa alteração tão brusca a ponto da pessoa que recorrer ao pronto-socorro pode acontecer de uma hora para outra? Pode em pacientes, principalmente que tem esse contato aqui da córnea com a íris, ele é mais raso. Então, o que acontece? Todo esse humor aquoso, esse líquido que tem aqui, ele precisa ser drenado. Ele é produzido no corpo ciliar e ele é drenado aqui por essa parte, tá? Pelo trabeculado. Tá. Se existe um pouco muito raso isso, em qualquer momento ele pode ocluir e a pressão sobe bruscamente. Então, córnea fina é um fator. Córnea fina é um fator que pode enganar a pressão do olho. Isso aqui, na verdade, é o espaço entre a córnea e a íris. Se ele é muito curto, ele pode induzir esse glaucoma de ângulo fechado. Perfeito. E aí, as pessoas que vão ser submetidas ou querem saber se podem ser submetidas a algum tipo de cirurgia nos olhos, sabe se tem a córnea fina ou não, é isso? Sim, a gente vai fazer essa paquimetria para fazer toda essa investigação, né? Tá, perfeito. Tem mais foto? Vamos ver. Aqui é a iridotomia, é um laser que é feito no colorido do olho, Legal. Um buraquinho, vamos dizer, para drenar esse líquido quando tem essa oclusão. É uma profilaxia para evitar quem tem esse ângulo raso, tem essa crise glaucomatosa de ângulo fechado. Joia. Pode passar. Aqui já é o tratamento, essa é a trabeculectomia. O que vai fazer?
é vamos dizer, um pertuito novo, um ralo novo feito para drenar esse líquido que não está conseguindo ser drenado. Quando é indicada a cirurgia, não é indicado precocemente, é quando os colírios, o principal tratamento do glaucoma é colírio e hipotensor. Então você tenta diminuir a pressão do olho com os colírios. Se com todos os colírios possíveis a pressão ainda está alta, aí sim tem indicação dessa cirurgia do glaucoma. Também, vamos dizer, uma indicação social, que os colírios às vezes são caros, a pessoa não consegue pegar na farmácia de alto custo, então às vezes também tem uma indicação de trabeculectomia quando o glaucoma está avançando e a pessoa não consegue utilizar os colírios. Mas o ideal, se possível, é tratamento com colírios. Só vai para a cirurgia se os colírios não conseguirem se controlar. Última foto, vamos ver? Esse é uma válvula, é uma cirurgia que se a trabeculectomia não der certo, é um outro tipo de cirurgia, mesma ideia. Você faz um tubo que vai drenar esse líquido que não está conseguindo ser drenado o suficiente, como outro ralo para diminuir a pressão do olho e evitando a progressão do glaucoma. Doutor, a Jussiara Chaves Sara te pergunta, quem tem pressão alta, então, do olho, o glaucoma, precisa usar o colírio para o resto da vida? Sim. Jussiara, o que acontece? O colírio está diminuindo a pressão do olho enquanto você está usando o hipotensor. Se você para de usar, a pressão volta a aumentar de novo. Então, esse colírio deve ser usado para o resto da vida. Em alguns casos cirúrgicos, você faz a cirurgia e você diminui a quantidade de colírios, ou não precisa mais, mas deve ser utilizado sim para o resto da vida, esse colírio. Glaucoma mexe no grau dos óculos? Não, o glaucoma não vai ter influência nessa parte do grau. O grau é uma coisa, a refração é uma coisa, o glaucoma é outra. Você não vai ter baixa visual, como eu falei. Não vai ter alteração visual, e sim, você vai perdendo o campo visual e a pessoa não tem sintoma. Doutor, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer demais sua participação aqui hoje. Acho que deu para a gente falar sobre bastante coisa. Muitas perguntas chegaram aqui. Para você que está em casa, mesmo que eu não tenha falado o seu nome e feito exatamente a sua pergunta, a gente sabe que muitas dúvidas são esclarecidas aqui durante o programa. Doutor, volte sempre. A gente tem até tema já para conversar no próximo encontro. Obrigada, viu? É um prazer sempre participar. Se quiserem também mandar as perguntas no Facebook, vai ser um prazer também responder quem não conseguiu tirar essas dúvidas no ar, eu respondo com o maior prazer. Perfeito. Obrigada, Obrigado viu, a vocês. doutor? Obrigada pelo carinho, pela audiência. Você que nos assistiu até agora, um excelente fim de tarde. Até amanhã. Tchau.